E bora sair desse perrengue porque dinheiro na mão é solução. E seja muito bem-vindo a esse podcast que nasceu com um objetivo: tirar você do perrengue. Na verdade, a gente não quer só tirar, né? A gente quer que você não volte mais para o perrengue financeiro. Exatamente. Isso aí. E hoje vamos falar de um tema extremamente importante, que é educação financeira para crianças e adolescentes. Não é isso, Érico? Exatamente. Esse tema nasceu por conta da polêmica que aconteceu semana passada com a votação do projeto 321 de 2015, que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Né? Nós vimos aí a reverberação na internet, com aquele posicionamento da Luciana Genro, né, com o seu voto, que foi contrário, e ela ainda chamou a proposta de ridícula. Exatamente. Então vamos ouvir o áudio? Vamos ouvir o áudio. Ridículo. Ridículo, porque o problema das finanças das famílias cujos filhos estudam nas escolas públicas não é de educação financeira, é de falta de dinheiro. O salário das pessoas não chega até o final do mês. Então elas são obrigadas a se endividar para sobreviver, para comprar um botijão de gás, para comprar o arroz e o feijão, porque muitas vezes vivem com o orçamento amarradinho e de repente alguém fica doente e precisa de um remédio que custa uma fortuna. E aí, o que a pessoa vai fazer? Vai morrer sem o remédio ou vai se endividar no cartão de crédito para comprar o remédio? Seria realmente constrangedor e embaraçoso para um professor, para uma professora tentar ensinar uma criança que vive numa família pobre como que ela vai administrar as suas finanças a ponto de não se endividar. Então eu sinto muito, mas não posso dar meu voto favorável a esse absurdo. E a nossa intenção aqui não é trazer de maneira alguma um julgamento ao que foi falado. Exatamente. Né? Então, a gente não quer trazer nenhum tipo de crítica ao que foi falado, até porque isso realmente reflete a nossa realidade, né? Então, a gente quer trazer, assim, a importância, né? Tiveram 34 votos a favor, 6 votos contra, e isso numa escola do Rio Grande do Sul. Então, a gente quer trazer esse assunto porque a gente acha esse assunto importante, né? Qual o impacto que isso vai gerar, não agora, mas futuramente, a gente ter educação financeira nas escolas. Então, a gente quer trazer esse tema como um despertar, como um abrir os olhos em relação a isso. O que ela disse, parte a gente concorda, Perfeito. Parte a gente não concorda, mas a gente quer refletir um pouco mais sobre esse assunto aqui com vocês. Então nós trouxemos aqui hoje o nosso convidado, Renan Lima, que vai nos ajudar a falar sobre esse tema. Ele que é planejador financeiro, sócio proprietário do Meu Patrimônio. Seja muito bem-vindo, Renan, muito obrigado por estar aqui. A gente está muito feliz com a sua presença. Obrigado, seja bem-vindo. Patrícia. Bom, então vamos começar com as perguntas. A gente vai ter que usar a colinha aqui, né, Patrícia? Porque não dá para decorar todas as perguntas, mas vamos lá. A primeira pergunta é: conte um pouco da sua história, quem é você, de onde você veio e por que você escolheu essa carreira, Renan? Eu costumo dizer que eu fui treinado para entrar no mercado financeiro. E aí as crianças que podem estar ouvindo o podcast vai entender por quê. Eu estudei numa escola chamada Tio Patinhas. Então, desde cedo... Caramba, Tio Patinhas. Tio Patinhas. Então, desde cedo, o dinheiro fazia parte ali da minha infância. E eu também tive um avô que me influenciou muito durante a minha adolescência para eu ler livros sobre finanças. Então, aqueles livros tradicionais, Pai Rico, Pai Pobre e outros muito bons fizeram parte da minha adolescência. Então, eu acabei que isso fez com que eu me interessasse por finanças e fiz economia. E logo em seguida eu me especializei em economia comportamental, fundei empresas de investimento, de planejamento financeiro. Estou no mercado há mais de 10 anos aí tratando desse tema. Muito legal. E você acredita que o brasileiro está começando a engatinhar nesse assunto de cuidar das finanças? A gente sabe que dinheiro é um tabu, né? Que as famílias têm um pouco de dificuldade ainda de falar sobre esse assunto. O que você tem a nos dizer em relação a isso? Realmente o tema finanças é um tema muito árido para o brasileiro em geral. O brasileiro não tem educação financeira, então você não tem isso nas escolas, acaba que não é um tema discutido em família. Isso tem mudado, o próprio mercado financeiro aumentou o leque de opções de investimento, isso fez com que o brasileiro buscasse
mais informações sobre o tema. Você tem hoje muitos influencers, né, no YouTube, Verdade. no Instagram, que tratam do assunto, então democratizou o acesso às finanças. Então, certamente isso contribui para que a educação financeira amplie. Recentemente, o próprio Banco Central, junto com outras frentes dentro do governo, fizeram com que a educação financeira se tornasse acessível, né, e obrigatório no ensino médio. Então, muito parecido com o que está sendo proposto lá no Rio Grande do Sul. Então, isso tudo ajuda com que o brasileiro tenha acesso à informação, e a partir do acesso à informação você pode tomar melhores decisões em relação às suas finanças. Isso aí. Legal. A gente sabe que a economia do passado, conturbada, inflação muito alta, ela acaba impactando negativamente o hábito de consumo hoje, né? Então, muita gente hoje ainda tem esse registro na memória. Você acredita que a educação financeira é a única ferramenta que nós temos para poder mudar esse cenário? Eu acho que a organização econômica em geral ajuda, né? Você cria um cenário, um ambiente mais propício, né? O brasileiro vivia com uma inflação muito elevada, então se planejar era muito difícil. Então o sujeito vendia o almoço para comprar a janta, e hoje você consegue se planejar a médio e longo prazo. E, obviamente, com uma educação financeira, com mais informações sobre como lidar com o seu orçamento, como lidar com os investimentos, você vai tomar melhores decisões. E aí se torna fundamental a busca das pessoas por esse tema. Ok. E aí, falando em ter acesso à educação financeira, a gente está falando aqui, né, de crianças e adolescentes. Quando você avalia esse cenário baseado na sua experiência, qual a idade que você acha assim, interessante a gente começar a introduzir? Eu tenho filho, Érico também tem, né? Então, assim, qual a idade que você acha assim? Essa idade é uma idade bacana para iniciar esse tema? Então, eu não tenho filhos ainda, mas imagino que a partir do momento que a criança tem um entendimento, né, sobre o que é dinheiro, né, os meios de troca, né, ele começa a manifestar um desejo por algo até mesmo, para ele já é um momento ali de você ir educando, ajudando, né? O processo de compra é um processo de reflexão sobre aquilo que você vai fazer, e os pais têm que entender que eles são os maiores exemplos. Então, a partir do momento que você envolve um diálogo, né, as decisões que são tomadas dentro de casa, certamente você está influenciando seu filho, e a partir do momento que ele atinge uma determinada idade, você pode até delegar a ele, né, determinadas decisões, e até mesmo a famosa mesada, né, que é uma alternativa para o exercício, né, do controle das finanças. Então, aproveitando que ele falou, né, de mesada, Isso, né? Você acha que a mesada é uma boa ferramenta para começar a explicar, ensinar? A questão do cofrinho, né? O cofrinho é saudável? É saudável essa prática? Sim, eu acho que é extremamente saudável, né, no sentido de você postergar a gratificação. Eu digo no sentido de você... A mesada permite que a criança reflita sobre o que vai fazer com aquele dinheiro. Ele pode consumir imediatamente, ou ele pode guardar para juntar e adquirir algo maior que ela deseja. Então, isso é postergar a gratificação. Então, é a paciência, é a disciplina, tudo isso vem nesse processo. E aqui a gente está falando de finanças, né? No final, isso pode valer para outras áreas da sua vida, nos esportes, nos estudos. Então, tudo isso contribui para se tornar uma pessoa melhor. Só um minutinho, já vi essa questão do cofrinho, né? Dividir o cofrinho em 3, como se fossem 3 cofrinhos, né? O cofrinho 1 é para ele, tipo assim, o pai dá a mesada e divide a mesada em 3 partes. Aí a primeira parte ele pode comprar o que ele quiser. O dia a dia dele ali, um doce, um sorvete. O segundo cofrinho seria para ele comprar um presente, sei lá, um tênis, uma blusa, alguma coisa desse tipo no final do ano. E o outro cofrinho é para ele lá, tipo a criança lá com 18, com 20 anos, né? Então você acha que isso funciona também para a criança fazer essa divisão? Super. Eu acho que não só para criança, mas também para adultos, né? Então, que não é muito costume, né? Nós, em geral, seres humanos, fazemos contabilidade mental. Então a gente separa por diferentes potes. Então o fato de você fazer essa separação ajuda no processo de tomada de decisão. Então, você separa um dinheiro para curto prazo, você separa um dinheiro para médio prazo, você separa um dinheiro para longo prazo. Se porventura tiver alguma decisão de utilização do recurso a curto prazo, você refletirá muito se você deve usar aquele dinheiro de longo prazo, porque você sabe que vai estar tirando
daquele objetivo. Então, inclusive, isso tem total relação com um novo conceito de investir, que é investimentos por objetivos. Para que você faz esse investimento? Ótimo. Se é para ser uma reserva de emergência a curto prazo ou se vai ser para sua aposentadoria. Separa esse recurso, que isso vai te ajudar a escolher melhores investimentos, bem como mantê-los parados, né, até atingir esse objetivo. Tá, então, pelo que a gente está falando, a mesada ela pode ser uma ferramenta de educação financeira, contudo, ela não pode ser simplesmente dado e deixar, né? Assim, eu não posso dar a mesada para o meu filho e deixar que ele se gerencie. Ou seja, eu tenho que dar a mesada, mas eu também tenho que dar o aconselhamento, eu tenho que ensinar a usar aquele recurso. Sem isso, a educação financeira não acontece. Justamente, né? No final do dia, você precisa de informações para que você tome melhores decisões. Então, e não é na base só da teoria, tem a prática, a mesada é a prática, você aprende a teoria e agora você vai dar condições para o seu filho exercer na prática isso. Pode acontecer erros no meio do caminho, vamos corrigindo com a educação. Ok. Bom, nós ouvimos o áudio da Luciana Genro, quando ela proferiu o seu voto, ela justificou o seu voto, né, e nós acabamos de ouvir. Você concorda com ela? Qual é a sua opinião sobre o que ela disse? Olha, eu acho que educação é fundamental. Então, inclusive dinheiro, independente de você ter pouco ou ter muito, você pode tomar decisões equivocadas ao longo do caminho justamente por você não ter informações. E dinheiro você pode perder. Educação, ninguém te tira. Então, o fato de você ter educação financeira, em especial, vai permitir que você tome melhores decisões. Então, é um pouco disso. Não adianta eu dar para uma pessoa... É como se eu desse um carro para uma pessoa que não tem CNH. Então, vai dar problema. Então, se você der dinheiro para uma pessoa que não tem educação financeira, pode ser que ela também troque os pés pelas mãos. Então, não à toa, você tem inúmeros casos de pessoas que ficaram milionárias da noite para o dia e depois voltam, há pouco tempo, perde tudo. Por quê? Não tem educação financeira. Então, aquelas pessoas que, porventura, tenham uma receita menor, é óbvio que a gente deve buscar ajudá-los de alguma maneira, né, que busquem uma melhoria do seu salário e etc. Porém, eu preciso que ele aprenda tornar mais eficiente ali aquele recurso e tome melhores decisões com aquilo que ele tem. Okay. Ótimo, muito bom. Essa questão da educação, né? E aí, quando a gente fala disso, como é que você enxerga os profissionais, né? Os professores? Então, aprovou, vai ter educação financeira nas escolas, mas será que os professores estão preparados para esse passo? Eu acho que vem justamente também a preparação desses profissionais. O interesse existe, né? Já que é um tema que todos enxergam a sua importância. Agora, não necessariamente esses profissionais eles estão preparados para isso. Afinal, eles passaram pelo mesmo processo que nós passamos e nós não tivemos educação financeira. Exatamente. Por isso que a gente trouxe essa pergunta, né? Para a gente refletir um pouco sobre isso, né? Como é que vai ser a preparação desse profissional? Então, acho que isso vem de um bom planejamento dentro do ensino, né? De treinar esses profissionais para que eles repassem essas informações. Importante que seja simples, seja lúdico, até para que torne o processo de transmissão de conteúdo, de transmissão de educação financeira tranquilo, né? Divertido, porque falar de finanças não é um tema assim, o nome de vocês, né? É bacana, perrengue, mas não é um nome assim, eu não vou ver sobre finanças assim, não é científico, né? 4 horas da tarde, assim, a hora do... a principal hora do dia. Então, assim, é complicado. Então, a gente tem que tornar aquilo muito mais leve para que as pessoas se interessem sobre o tema. Até porque não pode se tornar mais uma disciplina em sala de aula, né? Isso. Porque o professor vai para o quadro, pega lá o giz, o pincel e começa a escrever matéria. O aluno vai entender aquilo com mais uma matéria para ele poder estudar. Ele tem que estudar para tirar 10, para tirar Exatamente. nota. Aí perde todo o sentido da coisa, né? E no final do dia, finanças obviamente tem relação com dinheiro, e dinheiro é só uma ferramenta para que você atinja determinados objetivos ou planos da sua vida. Então, a partir do momento que você começa a trazer para a sua vida o que o dinheiro pode te proporcionar, né, no sentido de, quero fazer uma pós-graduação, quero comprar uma moto, quero viajar, eu quero me preparar para a minha aposentadoria, tudo isso está ligado à sua vida. O dinheiro é só a sementinha que você vai colocar lá para aquilo crescer.
Então, nesse sentido, é fundamental você saber como plantar, né? Isso aí. Muito legal. E você acredita que a educação financeira já nas escolas, acontecendo, né? Vendo todo esse movimento aí, você acredita que as famílias dessas crianças que terão essa educação financeira na escola, elas serão impactadas? Ou seja, é positivo também para as famílias dessas crianças quando elas começarem a receber a educação financeira nas escolas? Sem dúvida. Já existem estudos do Banco Mundial que fizeram experiências junto a comunidades de educação financeira, promovendo a educação financeira entre as crianças que impactaram dentro de casa. Então, a criança leva para dentro de casa tudo aquilo que aprendeu e aí ela acaba compartilhando com seus pais, compartilhando com seus irmãos. Então, isso acaba que reverbera, né, entre a família e se torna algo positivo, e ele pode ser o economista da família, né? Legal, ele que vai gerenciar a casa agora. Exatamente, as finanças ele também da casa. Pode ganhar o apelido de Tio Patinhas dentro da família. Cara, muito legal essa escola, Tio Patinhas. Muito, né? Eu acho que a princípio vai gerar talvez um pequeno conflito. Acho que num primeiro momento, talvez a criança, nossa, a professora está falando que eu tenho que economizar, mas os meus pais não economizam. Estão sempre passando tudo no cartão, estão sempre apertados. Então, acho que isso vai gerar, sempre reclamando. E aí a criança chega em casa com essa informação, parece que algo novo está entrando naquela família, né? Então, assim, peraí, criança, ele está falando aqui de coisa que a gente não faz em casa, peraí, a gente vai ter que... Então, assim, eu acho que vai gerar algo positivo, mas no começo eu acho que pode ter um pouquinho de conflito, né? Da criança ficar pensando, gente, mas lá em casa é totalmente diferente, né? A gente estava até discutindo que, de repente, esse assunto aí não pode ser exclusivo de uma única disciplina e a escola precisa chamar também a família. Isso, fazer projetos que incluam a família. Porque senão não adianta, né? O pai e a mãe, eles estão ali acompanhando o filho, mas não estão inseridos no contexto, também é difícil quebrar um paradigma, porque é uma quebra de paradigma, né? E tudo que é novo tira a gente da zona de conforto. Então, quando tira a gente da zona de conforto, a gente tende a rejeitar, né? A rejeitar. Exato. Então, a partir do momento que você tem ali informações a respeito de um tema que não é muito falado, isso pode gerar uma certa rejeição. De toda forma, a criança, a partir do exemplo, né, que ela mesma faz com que isso possa servir como uma visão positiva para os pais, né, e aí ele pode até ajudar os pais na condução das finanças familiares. Isso aí, bacana. E a educação financeira, ela pode ajudar as crianças a terem o hábito de poupar para o futuro, assim, talvez começar a plantar essa sementinha da aposentadoria, do complemento da aposentadoria para sair fora um pouco, né, dessa dependência, entre aspas, a questão do INSS. Vai ajudar? Com certeza. A partir do momento que você tem mais informações sobre finanças, você acaba refletindo sobre todos os objetivos na sua vida. É claro que dentro desse processo de reserva com um determinado objetivo, quando a gente pensa muito em objetivos de longo prazo apenas, fica muito longe aquilo, então distante, é muito mais difícil para você poupar, porque nós temos o chamado viés do presente, a gente pensa no amanhã. Então, traz para mais próximo de você as suas metas, tá? E a partir do momento que você atinge elas, recompense. Então, você pode, se eu tenho que guardar para minha aposentadoria e eu vou guardar por ano X reais por ano. A partir do momento que você atinge aquela meta, você vai e tem uma recompensa. Eu vou sair com a minha família para um jantar. Então aquilo marca algo que você conquistou. Né? Exatamente, um reforço positivo de algo que você vai colher lá na frente. E também estabeleça, isso eu estou falando para objetivos de longo prazo, estabeleça objetivos de curto prazo, que aí o melhor é você, de fato, atingir aquele objetivo, você ter a recompensa de todo o seu esforço valeu a pena. Bacana. Então pronto, né? Então vamos deixar combinado da gente gravar um episódio sobre aposentadoria? Vamos gravar um episódio sobre aposentadoria, acho que é muito importante. Isso aí, então tá bom, então tá combinado. E agora é o momento que é? O nosso momento cashback. Ele não sabia. Deu pra ver, olha, que ele mudou a expressão. A gente mandou pra ele o roteiro, mas não mandou tudo. Mandou o cashback. O cashback é aquele, lembra daquele programa de frente com a Gabi? Sim. Que ela dava uma palavra, o convidado tinha que responder na lata. Bate pronto. Bate pronto, não pode pensar. Então, nós temos o nosso momento cashback, que é exatamente isso. E nós temos umas palavrinhas aqui para te falar e você tem que não pode pensar, ok? Então, Você começa? Amor. Amor, tudo. Educação. Riqueza. Consumo.
Faz parte. Infância. Feliz. Cartão. Uma opção. Perrengue. Eu corro disso. Boas palavras. Eu corro disso, isso aí. Então, aproveitando, né, a gente vai pedir dicas também, né? Sempre que a gente finaliza aqui, tá perto de finalizar, então a gente pede dicas aí para o nosso convidado de livro, uma série, um filme que possa talvez contribuir, né, com nossos ouvintes aí em relação a esse assunto. Um livro que marcou minha adolescência, que é um livro bacana, é o Pai Rico, Pai Pobre, né, que mostra um pouquinho de maneira básica ali o que é ativo e o que é passivo. Né? Então, ativo é aquilo que põe dinheiro no seu bolso, passivo é o que tira dinheiro do seu bolso. Ali, tecnicamente... Um divisor de águas, né, a leitura desse livro. Então, acho que ajuda e é uma boa reflexão ali para todos que estão entrando nesse mundo das finanças. Legal. Antes da gente finalizar, tem uma seguidora nossa no Instagram, que é a Andressa Kenia. Ela nos mandou uma pergunta e aí a gente poderia até ter respondido lá no Instagram, mas aí como a gente ia falar desse assunto hoje, a gente deixou para você responder a pergunta dela. Ela fala assim, olá, boa noite. Na opinião de vocês, quais são as possíveis causas da resistência por parte do governo em incluir a educação financeira nas escolas? Na verdade, esse tema demorou para entrar na pauta. Agora eu não vejo mais tanta resistência, uma vez que isso já foi estabelecido no ensino médio, né, e agora no ensino fundamental isso está sendo colocado. Talvez era justamente o receio de como colocar isso de pé, uma vez que o brasileiro, de forma geral, não tem educação financeira. Então é um grande desafio. E aí muitas pessoas, ao invés de enfrentar esse desafio, deixam o desafio de lado. Mas hoje eu percebo uma iniciativa maior do Estado, em geral, de promover isso, e isso é muito bom, a gente vai colher os frutos lá na frente. Legal, bacana. E vamos, então, finalizando, né, com as participações. Fala pro pessoal aí, onde é que o pessoal... antes, Renan, como é que o pessoal te encontra? Fala aí, por favor. Onde o pessoal te encontra? O Instagram, você tem? Como é que... Meu Instagram pessoal é Renan Lima, CFP, e também pode seguir o Instagram da empresa, Meu Patrimônio PF. Também pode buscar mais informações sobre nós, www.meupatrimônio.com. Lá a gente fala um pouquinho sobre planejamento financeiro e consultoria de investimentos. Ótimo. E da escola do Tia Patinhas. Cara, onde era essa escola do Tia Patinhas? Rapidinho, fala pra gente. Era na capital secreta do mundo, Cachoeira de Itapemirim. Tinha que ser, tá vendo? Pessoal, então é isso. A gente agradece muito a sua presença aqui, Renan. Muito obrigado por ter vindo dar essa entrevista pra gente. Foi muito legal, muito show. Muito. E quem quiser participar com sugestões de pauta, com perguntas, né, pode encaminhar para o nosso direct lá no Instagram, que é o @perrengue.financas. A gente fica aguardando lá os seus comentários, as suas sugestões, a gente responde tudo. E é isso aí. Ou traz a pergunta, né? Ou traz a pergunta, como fizemos agora. Isso aí. E é isso. Valeu, gente. Até o próximo episódio. encontro. Valeu. Tchau. Tchau, tchau. Valeu, tchau.